Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo com muitas informações importantes do mercado da bola do Flamengo. O Flamengo recebeu uma proposta para vender o Ilharão, mas recusou. Mas como assim, Vini? Você não havia dito que o Flamengo quer negociar o Ilharão de forma definitiva? Quer, claro que quer, desde que seja nos moldes que a diretoria deseja. E a gente vai explicar o motivo do Flamengo ter recusado essa proposta e de qual clube foi a proposta. Temos também informações sobre Montiel. O Flamengo negocia com Montiel? Vou trazer para vocês o que um dirigente do Flamengo me disse sobre Montiel. E também uma atualização sobre o Wendel e também Luiz Henrique, dois jogadores que o Flamengo tem interesse. O Luiz Henrique está no estágio mais avançado de negociação, a gente vai falar sobre isso. Isso e muito mais em instante. Mas antes, galera, terça-feira, dia de último treino do Flamengo para pegar o Tolima nessa quarta-feira, e o treino está marcado para o período da tarde. E aí a comissão técnica vai tomar a decisão de relacionar Rodrigo Caio ou não. Como ele treinou ontem normalmente, a expectativa é muito boa por conta desse jogador que está fazendo falta no setor defensivo. Eu estou lendo uma mensagem aqui importante, que está fazendo falta no setor defensivo, mas a expectativa é boa para o retorno de Rodrigo Caio no jogo dessa quarta-feira contra o Tolima. Galera, é o seguinte, vamos lá. Mercado da bola. O Wendel, eu já trouxe aqui para vocês os detalhes, o porquê o Flamengo e o Wendel e Zenit ainda não avançou nessa negociação. O Flamengo ainda não tem um acordo com o jogador, pelo contrário, o Flamengo fez uma proposta, o staff do jogador fez uma contraproposta e o Flamengo ainda não respondeu, mas o interesse continua no Flamengo. E continua muito, a diretoria do Flamengo quer muito esse jogador, entende que o jogador vai agregar bastante, mas é uma negociação difícil. Inclusive, Marcos Braz mantém contato com o jogador, está conversando com o jogador, e o Bruno Spindel está conversando com os empresários do atleta e também com os representantes do Zenit. Ou seja, é uma estratégia que a diretoria sempre teve. Marcos Braz vai numa ponta, Bruno Spindel vai numa outra ponta, e assim eles vão tentando avançar nas tratativas. No caso do Wendel, está difícil, mas eles continuam interessados nesse jogador e a gente vai mantendo vocês informados. No caso do Luiz Henrique, um estágio muito mais avançado de negociação, é o atacante do Olympique de Marseille, o extremo, que o Flamengo tanto deseja a contratação. Eles estão muito próximos e a expectativa é que nessa terça-feira tudo se ajeite. O que isso quer dizer? Que tudo feche. Porque o Flamengo precisa receber a documentação do Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille assinou positivamente, dando aval para uma negociação com o Flamengo, para o Luiz Henrique e para o Flamengo, mas eles precisam chegar a um denominador comum em relação à opção de compra. O Olympique de Marseille quer botar um pouco mais acima, o Flamengo quer botar um pouco mais abaixo, mas pelo que eu conversei com as pessoas do Flamengo, eu acredito que isso não será problema, que vai chegar uma hora que eles vão chegar no acordo, porque o Olympique de Marseille veio com bons olhos uma ida do Luiz Henrique ao Flamengo. O jogador está muito ansioso, quer muito. Eu já falei aqui um áudio que eu trouxe do pai, o seu Ronaldo, o pai do Luiz Henrique, falando que o Flamengo no Brasil não tem nada maior que o Flamengo aqui no Brasil. Então, com o jogador tudo certo, com o Olympique de Marseille quase tudo certo. Eu já falei para vocês aqui que o Olympique de Marseille deu o aval para uma negociação com o Flamengo, e aí questão de detalhes. Acredito eu que em breve o Flamengo vai resolver essa situação e vai contratar mais esse jogador. Estão me perguntando, galera, sobre Montiel, lateral direito que pertence ao Sevilha. Eu fiz essa pergunta para esse membro da diretoria do Flamengo, Montiel. Ele me falou o seguinte: Vene, eu te garanto que em nenhum momento, até hoje, dia 5 de julho, a gente não negociou com Montiel. A nossa prioridade nesse momento é volante, camisa 8, que no caso é o Wendel, e um extremo, atacante extremo, que no caso é o Luiz Henrique. São esses dois jogadores que o Flamengo está tentando contratar. Como eu já falei para vocês, o Luiz Henrique no estágio muito mais avançado e muito próximo de concretizar. Mas até hoje, até esse momento, a prioridade não é lateral direito. Isso não quer dizer que o Flamengo não irá tentar em algum momento. Mas o Flamengo está trabalhando nessas duas frentes, volante, camisa 8 e um atacante extremo. Lateral direito, até esse momento, não tem nenhuma negociação, muito menos com o Montiel. Tá? Muita gente me perguntando, eu nem queria falar sobre isso porque acaba sendo uma não notícia, mas é uma enxurrada de perguntas sobre esse Montiel.
De fato, todo mundo me perguntando em todas as redes sociais, eu estou trazendo o que eu apurei, tá? Então eu não sou dono da verdade, você acredita se quiser. Vamos falar agora de Willian Arão. Já falei para vocês que o Flamengo deseja negociar o Willian Arão, quer colocar, botou o Willian Arão na vitrine ali à venda para negociar, entende que o ciclo vitorioso do Arão está chegando ao fim, o Flamengo quer renovar o elenco do Flamengo, o elenco rubro-negro, a diretoria quer renovar o elenco e entende que o Willian Arão saindo seria uma boa renovação, porque também abriria ali um espaço na folha salarial do Flamengo, porque de fato o custo do Arão é alto, não é menos de 400 mil por mês, isso eu garanto para vocês. O custo do Flamengo com o Willian Arão é alto. E o Flamengo recebeu uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, clube que o Jorge Jesus comanda. Por que o Jorge Jesus topou tentar tirar o Arão do Flamengo? Porque ele teve o retorno da diretoria do Flamengo e também de pessoas que estão intermediando essa negociação, que o Flamengo deseja negociar o Willian Arão. Então ele, na cabeça dele, ele entende que não vai atrapalhar o Flamengo em nenhum momento, porque o Jorge Jesus tem esse pensamento de fato. Ele fala isso abertamente. E o Fenerbahçe fez uma proposta ao Flamengo para tirar o Willian Arão e ter o Willian Arão em definitivo. A proposta foi de cerca de 3 milhões de euros, só que pagando em 3 parcelas. Por isso o Flamengo recusou, porque a forma de pagamento não agradou ao Flamengo. As conversas continuam, o Fenerbahçe tem o interesse em ter o Willian Arão, mas o Flamengo, obviamente, mesmo querendo renovar o elenco, só vai fazer uma negociação, só vai topar a proposta quando entender que a proposta, como que eu posso dizer, agrada a diretoria. Eu entendo que a forma de pagamento não tenha agradado a diretoria, mas o valor, na minha concepção, é um bom valor. 3 milhões de euros para um jogador de 30 anos que tem contrato até dezembro de 2023, ou seja, daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato, é um bom valor, mas o Flamengo não deseja receber em 3 parcelas e por isso recusou essa proposta. Mas as conversas continuam, o Fenerbahçe mantém interesse, o Jorge Jesus obviamente conhece, o jogador também tem interesse, o Flamengo tem interesse em negociar e as conversas continuam entre as partes. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal aí. Tamo junto e fui.